Inscreva-se agora no Bastidores do Mengão Notícias. Ative o sininho e deixe sua opinião nos comentários. Você vai entender o porquê ao longo dessa bomba, que está prestes a explodir no ninho do urubu. O que você vai ouvir agora, ninguém teve coragem de revelar com essa profundidade. O que está acontecendo com Pedro? Uma bomba está prestes a explodir na Gávea. De forma silenciosa, tensa e absolutamente inesperada, os bastidores do Flamengo entraram em ebulição. Algo extremamente grave e delicado, que até agora vinha sendo abafado por cortinas de silêncio, finalmente veio à tona e pode significar a despedida de um dos maiores ídolos recentes do clube. Uma movimentação de bastidor, liderada por jogadores influentes, esquentou a crise que já vinha sendo sussurrada entre os corredores do CT. Pedro, sim, o Pedro, camisa 9, artilheiro, campeão, ídolos de muitos, pode estar vivendo seus últimos momentos como jogador do Flamengo. E o motivo é muito mais profundo do que você imagina. Não é apenas uma questão técnica, não é uma questão física, é uma questão de comportamento, de ambiente, de conflito interno. Nos últimos dias, a bomba foi plantada e agora estourou. Pedro foi deixado de fora da lista de relacionados para a partida contra o São Paulo. A justificativa oficial? Treinamentos abaixo do esperado. Mas a verdade, segundo fontes extremamente próximas da comissão técnica e de membros do elenco, é que Pedro perdeu o vestiário. Não apenas com o técnico Felipe Luiz, mas com o próprio grupo. Fontes revelaram com exclusividade ao nosso canal que um grupo de jogadores, sim, jogadores do elenco atual, procurou diretamente a diretoria para manifestar incômodo com a postura do atacante. Segundo os relatos, o comportamento de Pedro nos treinamentos passou a destoar do restante do elenco. Falta de entrega, semblante fechado e, principalmente, um silêncio que fala mais do que qualquer palavra. Pedro está isolado e ele sabe disso. A história por trás desse afastamento começa ainda no Mundial de Clubes, quando Pedro, mesmo recuperado da lesão no joelho, foi preterido nas decisões mais importantes. Contra o Bayern, sequer saiu do banco. Foi um recado silencioso de Felipe Luiz, mas profundamente interpretado por Pedro como uma quebra de confiança. Ele não falou com ninguém após a partida, nem mesmo com membros da comissão técnica. A partir daí, começou o declínio. A promessa de mais minutos em campo, feita por Felipe Luiz, confirmada por diretores, nunca se cumpriu de forma real, e Pedro sentiu. Mas ao invés de se posicionar, se fechou. Começou a agir com indiferença nos treinos. Cumpria o que era pedido, mas sem alma, sem garra, sem o espírito de um camisa 9 rubro-negro. E isso irritou. Irritou a comissão, irritou o elenco, irritou até membros da diretoria. A verdade choca. Pedro não tem mais o respeito pleno de quem está no comando. Para Felipe Luiz, a situação é clara. O Flamengo precisa de atacantes que participem sem bola, que voltem para marcar, que pressionem a saída adversária. Pedro não se encaixa mais nesse modelo. E Arrascaeta, o preferido de Felipe Luiz, não sai do time. A equação é simples. Não dá para ter os dois. E neste momento, Pedro perde a disputa. Mas a história ganha contornos ainda mais dramáticos. Segundo nossas apurações, Pedro descobriu que não estaria relacionado para a partida contra o São Paulo, pela imprensa. Nenhum aviso, nenhuma conversa, nenhuma mensagem. Apenas viu seu nome fora da lista, e a confirmação veio depois, pela repercussão da notícia. Isso para ele foi a gota d'água. E o pior, a resposta de Pedro foi o silêncio, de novo. Assim como aconteceu em 2023, quando se recusou a aquecer contra o Atlético Mineiro e acabou agredido por um membro da comissão, Pedro voltou a se fechar. Desta vez, sem confronto físico, mas com o mesmo padrão de resistência passiva. Gesto de negação, olhar de frustração, corpo desligado, presença ausente. É por isso que os jogadores resolveram intervir. O ambiente já estava sendo contaminado e a insatisfação crescia nos bastidores. A exclusão de Pedro foi, nas palavras de um atleta que pediu anonimato, um ato de justiça. Não dá para jogar com nome. Quem quer espaço precisa mostrar nos treinos. E ele não está mostrando, disse ele. E a diretoria? E o José Botto? O que pensam sobre isso? Internamente, a diretoria já discute abertamente a possibilidade de negociar Pedro. Não por conta de rendimento técnico, mas por comportamento. Existe um consenso entre os bastidores de que o ciclo está se encerrando. Pedro tem contrato até 2027, mas esperava uma renovação com valorização em 2024, algo que foi ignorado pela cúpula rubro-negra.
Além disso, José Botto jogou gasolina na fogueira ao dar uma declaração polêmica à imprensa italiana, dizendo que pensaria em contratar Vlahovic da Juventus. Foi um recado direto e público de que o clube busca um novo nome para a posição. Pedro interpretou como traição. A relação azedou de vez. E tem mais, o entorno de Pedro já está mexendo os pauzinhos. Empresários do jogador já foram procurados por clubes do exterior, e a tendência é que uma proposta oficial chegue à Gávea ainda neste mês. A depender do valor, o Flamengo pode aceitar. Afinal, manter um jogador com salário alto, clima tenso e baixa entrega nos treinos se tornou um risco interno. Fontes ligadas à diretoria revelaram que se Pedro não mudar radicalmente sua postura, será negociado. O discurso agora é de corte cirúrgico. Ninguém vai bancar estrela no banco, ninguém vai proteger jogador que não joga em grupo. E neste novo Flamengo de Felipe Luiz, isso é lei. E a saída de Pedro pode abrir uma nova fase para o clube. A comissão técnica já estuda alternativas. E, nos bastidores, 2 nomes aparecem com força. Um atacante sul-americano em alta na Europa e outro jovem brasileiro que vem se destacando na Série A. A ideia é ter um jogador mais físico, mais móvel, mais intenso, que se encaixe com o estilo de jogo que Felipe Luiz vem implementando. Ao mesmo tempo, a diretoria quer virar a página com profissionalismo. Não haverá escândalo público, não haverá nota oficial humilhante, mas o torcedor precisa entender. Se Pedro sair, não é apenas uma decisão esportiva, é o recado. O Flamengo mudou, o Flamengo não aceita mais zona de conforto. E agora, qual o próximo capítulo dessa novela? Pedro vai aceitar o recado e reagir, ou vai esperar ser empurrado para fora? Vai sair pela porta de frente ou pela de trás? Vai se reencontrar com o time ou se despedir da nação em silêncio? Essa resposta está sendo construída dia após dia dentro do CT. E você, torcedor, acaba de receber uma informação que poucos têm acesso. Uma verdade que poucos querem contar, mas que aqui no Bastidores do Mengão Notícias a gente revela com coragem. Por isso, inscreva-se agora no canal, ative o sininho das notificações e deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que Pedro deve sair ou merece mais uma chance? O que está por trás desse comportamento? Ele foi injustiçado ou está cavando sua própria saída? Este é apenas o começo. Fique ligado, porque as próximas 48 horas podem definir o futuro do Flamengo. Você acaba de assistir algo único, algo que ninguém te contou, e isso é só o começo.